galera do Esporte História. Hoje eu queria falar sobre um assunto que eu adoro: histórias de Copas do Mundo. Quando as Copas do Mundo, eu vou falar das Copas do Mundo de 1930 até 1900 até a última Copa de 2018, se der tempo até de 2022, se esse canal perdurar, logicamente. Mas eu gostaria de começar falando sobre as três primeiras Copas do Mundo, né? As Copas conhecidas como as Copas pré-Segunda Guerra Mundial, 1930, 34 e 38. Como elas foram um pouquinho mais curtas e tiveram menos times também disputando, menos seleções disputando, no caso, dá para fazer um resuminho sobre as três num vídeo só, né? Quando a gente começar a falar de Copas do Mundo com 24, 32, 48 seleções, né, que é o que estão prometendo para o futuro, aí talvez a gente tenha que fazer um vídeo para falar por Copa do Mundo, né? Um vídeo específico para cada Copa do Mundo. Então vamos lá, né? 1930, a primeira Copa do Mundo foi disputada no Uruguai, construída até um dos tempos do futebol mundial, o Estádio Centenário, para comemorar, no caso, os 100 anos da independência do Uruguai e, no caso, a escolha da FIFA para que o Uruguai fosse a sede daquela Copa do Mundo. O Uruguai também conseguiu ser a sede daquela Copa do Mundo porque vinha de dois títulos olímpicos, em 1924 e 1928. A seleção uruguaia de José Nassassi, de Andrada, de Chea, do Manco Castro, do Iriarte, tantos outros bons jogadores. No caso, a seleção uruguaia ela vinha com dois títulos olímpicos que até então não havia Copa do Mundo, era considerado campeonato mundial da época. Tanto é que os uruguaios eles se consideram tetracampeões do mundo, né? E aí é uma questão que a gente pode discutir em um outro vídeo, né? Em uma outra situação a gente pode discutir sobre o tetracampeonato mundial ser legítimo, do Uruguai ser legítimo ou não, né? Mas vamos falar de Copas do Mundo da FIFA em si. E o Uruguai, por todos esses motivos, né? Como eu citei, 100 anos, bicampeão olímpico, acabou sendo agraciado como o dono da casa, né? O dono da primeira Copa do Mundo, o dono da festa da primeira Copa do Mundo da FIFA em 1930, né? Foi idealizada pelo Jules Rimet, francês, e que naquela época, né, não houve eliminatórias para se classificar para aquela Copa do Mundo. O que houve foram seleções convidadas a participar do torneio, sendo que 9 eram do continente americano e apenas 4 foram do continente europeu. Lógico, mais seleções foram convidadas, mas naquela época os jogadores trabalhavam, as viagens eram longas, não trabalhavam não no futebol, né? Trabalhavam em fábricas, etc. e tal. As viagens de navio eram muito longas e apenas 4 seleções europeias aceitaram o convite do Jules Rimet para vir jogar a Copa do Mundo de 30 no Uruguai, né? Atravessar o Atlântico rumo ao Uruguai. No caso, as seleções que aceitaram esse convite foram a Bélgica, que não passou da primeira fase, a Iugoslávia, que a gente vai falar um pouquinho sobre ela, coisa rápida, a seleção da França, do Jules Rimet, que tinha que vir, de um jeito de eu tinha que vir, que também não passou da primeira fase, e a seleção da Romênia, que não passou também da primeira fase. Como havia um número ímpar, né, de seleções, 13 seleções, a Copa do Mundo foi dividida em um grupo de 4 seleções e 3 grupos de 3 seleções. O campeão de cada grupo classificava-se para a semifinal, 4 seleções jogavam as semifinais, não houve disputa de terceiro lugar naquela Copa, e o vencedor garantia, no caso, o título mundial, né, da final, logicamente. A Copa do Mundo para o Brasil, né? Vamos falar um pouquinho aqui agora de Brasil, já a gente volta para a Copa do Mundo em si de 1930. O Brasil ele teve sérios problemas para montar sua seleção, né? Porque havia um conflito entre paulistas e cariocas ali nos anos 30 que não deixavam, né, um ou outro, um dos dois tinha que participar da Copa do Mundo, basicamente. E na quebra de braço entre essas duas federações ganharam os cariocas e basicamente só os jogadores cariocas foram disputar a Copa do Mundo em 1930. O Arthur Friedenreich, que jogava no Paulistano, que talvez tenha sido o maior jogador brasileiro no período antes do Leônidas da Silva, jogava no futebol paulista, não foi convocado para a Copa do Mundo de 30. Então o Brasil já começou indo para a Copa do Mundo de maneira esculhambada, né? E isso se refletiu na sua atuação durante a Copa do Mundo, que foi até curta, né? O Brasil estava num grupo com 3 seleções apenas, né? Bolívia, fraca Bolívia, e a seleção da Iugoslávia, que também não era grande coisa na época, né?
E o Brasil estreou contra a seleção iugoslava e perdeu o jogo, conseguiu perder o jogo por 2-1 para os iugoslavos, né? A nota, né, a notícia importante disso daí, a curiosidade é que o primeiro gol brasileiro em Copas do Mundo foi marcado pelo jogador do Fluminense, Preguinho, né, que foi o gol de honra da derrota para os iugoslavos, no caso. A Iugoslávia, que nem existe mais, né, a República Iugoslava, ainda venceu a Bolívia por 4-0. O Brasil também venceu a Bolívia por 4-0, né, com 2 gols do Preguinho também, 2 do Moderato. E aí, no caso, por ter uma vitória a mais, inclusive sobre os brasileiros, os iugoslavos se classificaram às semifinais da Copa do Mundo. O primeiro gol da Copa do Mundo de 1930, a gente nem falei sobre isso, né? Isso é um dado importante, essa informação importante. Foi marcado por Lucien Lohan, num chute na entrada da área, pela ponta esquerda. Jogador francês, né? Como era a França, no caso do Jules Rimet, tinha que fazer a estreia, fez a estreia contra o México, goleou o México por 4-0. E o primeiro gol dessa goleada foi do Lucien Lohan, que é considerado que foi um jogador bem comum, o Lucien Lohan, mas que entrou para a história do futebol por ser o primeiro jogador a ter marcado um gol em Copas do Mundo da FIFA. A participação do Brasil, como eu disse, se resumiu a esses 2 jogos, foi eliminado e a Iugoslávia passou. Os Estados Unidos se classificou às semifinais também, por incrível que pareça, né? Para quem acha que os Estados Unidos nunca jogou uma semifinal de Copa do Mundo, os Estados Unidos se classificou às semifinais da Copa do Mundo de 30, e os outros 2 semifinalistas foram o Uruguai, que era o atual bicampeão olímpico, dono da casa, passou por Romênia e pelo Peru no seu grupo, e a Argentina do matador Guilherme Stabile, que estava num grupo de 4 seleções e classificou-se, vencendo as 3 partidas, também se classificou às semifinais. O Uruguai nas semifinais enfrentou a Iugoslávia e meteu 6-1 nos iugoslavos, né? Olha aí do que o Brasil escapou, porque se o Brasil se classifica, vai pegar o Uruguai, talvez tome até demais do que 6 gols. Naquela época, o Uruguai era a grande potência do futebol da América do Sul. E a Argentina, para não ficar por baixo, nem para baixo em relação aos uruguaios, né? Pegou a seleção dos Estados Unidos e enfiou também 6-1 nas semifinais. Até então eram as maiores goleadas em semifinais de Copa do Mundo da história, né? Depois a gente foi ver que em 2014 teve uma que superou esse 6-1, tanto da Argentina em 30 na seleção dos Estados Unidos, como do Uruguai na seleção da Iugoslávia. A final foi disputada, obviamente, entre Argentina e Uruguai, jogo lá, final do Rio da Prata, que inclusive tinha sido final das Olimpíadas anteriores, de 1928. E o curioso dessa final, né, o engraçado dessa final é que não havia um consenso sobre as bolas do jogo. Se iam ser bolas fabricadas no Uruguai ou bolas fabricadas na Argentina. Espertamente ali, conversa vai, conversa vem, olha só o amadorismo da época, decidiu-se o seguinte: primeiro tempo, bolas argentinas, segundo tempo, bolas uruguaias. Ia ficar desse jeito. E assim ocorreu, né? E o engraçado, né, curioso não, é que no primeiro tempo a Argentina conseguiu, no caso, terminar o primeiro tempo vencendo com bolas argentinas por 2-1, no caso. Até o Uruguai abriu o placar aos 12 minutos de jogo com o Dourado. Um bom jogador uruguaio, o Dourado abriu o placar aos 12 minutos, a Argentina logo virou com o Peucelli e aos 20 e com o Guilherme Stabile, que foi artilheiro daquela Copa do Mundo com 8 gols. Virou o jogo para a Argentina e o primeiro tempo terminou 2-1 para a Argentina com bolas argentinas. Aí vem o segundo tempo, mudam as bolas, no caso agora virou bolas uruguaias, foram para o estádio Centenário, e aí o Uruguai dá o troco, né? Consegue dar o troco, isso é curiosíssimo. Logo aos 12 minutos o Pedro Tchea foi lá, camisa 10, seria o camisa 10 naquela época, não se usava números nas camisas, foi lá e empatou o jogo. Poucos minutos depois, 23, o Iriarte, bom ponta esquerda, fez a revirada uruguaia, 3-2 para os uruguaios. E faltando 1 minuto para o fim do jogo, né, 44 do segundo tempo, o Héctor Castro, também conhecido como Manco Castro, que ele não tinha uma das mãos, vai lá e fecha o placar, faz 4-2 para o Uruguai. O Uruguai vence a Argentina por 4-2 e se sagra o primeiro campeão mundial de Copas do Mundo da FIFA em casa, né? Sobrou, no caso, aos argentinos, como eu disse, além do vice-campeonato, o artilheiro da competição foi o Guilherme Stabile, com 8 tentos, né, com 8 gols. A FIFA, no caso, ela escolheu como craque daquela Copa do Mundo de 30 o capitão da seleção uruguaia, que era o José Nassassi.
Na minha opinião, outros jogadores jogaram mais, o próprio Castro, o Hector Castro, o Pedro Tchea, o Dourado, o Iriarte, muito bom jogador Iriarte, o Andrada, mas a FIFA decidiu, a FIFA tinha uma coisa de escolher o capitão, né? As duas primeiras Copas ela escolheu mais por uma questão de nome do que de desempenho, né? Até porque era difícil acompanhar todos os jogos naquela época. O capitão José Nassas, defensor da seleção uruguaia, ele foi eleito o craque da Copa do Mundo da FIFA de 1930. Só uma curiosidade, né? O Brasil, no top 11, né? Nos 11 da FIFA de 1930, o Brasil teve um jogador, apesar da campanha bem simples que o Brasil teve um jogador entre os 11, no caso, que foi o Fausto, a Maravilha Negra, né? Assim ficou conhecido como Maravilha Negra. O Fausto era uma espécie que, na época, o sistema de jogo era diferente. Com 3 defensores, né? Ele era um zagueiro central, de fato, né? Ele jogava ali no meio. Hoje em dia não existe zagueiro central. Como diria o Saldanha, numa linha de 4, como é que você vai ter um zagueiro central? Mas o Fausto era, de fato, um zagueiro central, porque ele jogava no meio ali dos 3 defensores. E o Fausto, no caso, ele entrou na lista dos 11 melhores jogadores daquela Copa do Mundo. O Stabile estava lá, o Iriarte, o próprio Nassassi. E foi o grande destaque, apesar do Preguinho ter marcado 3 gols, o grande destaque do Brasil na Copa do Mundo de 1930 foi a Maravilha Negra, o Fausto. O Uruguai campeão na primeira Copa do Mundo em 1930. Dando um saltinho, né? Vamos dar um salto até 1934, onde a Copa do Mundo foi na Itália, uma Itália já controlada pelos fascistas de Mussolini, né? Sobre o partido fascista de Mussolini. E que até hoje, né? É uma Copa do Mundo que levanta suspeitas sobre o como Mussolini conduziu a seleção italiana, a seleção do Vittorio Pozzo, que era o técnico da seleção italiana. E o Mussolini, no caso, a mão de ferro, ele queria, para enaltecer o regime dele, que a Itália fosse campeã. Inclusive tem um famoso bilhetinho que foi recebido pelos jogadores italianos antes da final da Copa do Mundo de 1934 na Itália, onde se dizia a seguinte frase, né? Vitória ou morte. Até hoje ninguém sabe, né, se isso era uma linguagem figurada ou se o Mussolini estava falando certo sobre a seleção italiana naquela final de 1934. Mas vamos um pouquinho para o início da Copa do Mundo de 1934, né? Vamos falar um pouquinho da seleção brasileira, porque novamente a seleção brasileira teve uma participação bem curta na Copa do Mundo de 34. O Brasil jogou, só uma coisa antes de falar do Brasil, né? O formato da Copa do Mundo de 34 era bem curioso, né? Que durou também para 1938. Eram 16 seleções e mata-mata, basicamente oitavas, quartas, semifinais, disputa de terceiro lugar e final. Não tinha jogo de primeira fase que você podia perder e se recuperar, não existia isso, no caso, nas 2 Copas do Mundo seguintes. O Uruguai se recusou a ir à Copa do Mundo de 1934 porque em 1938 foi escolhida a França como sede. O Uruguai queria que, no caso, uma Copa fosse na América do Sul, outra na Europa, e aí 2 Copas do Mundo seguidas na Europa. O Uruguai simplesmente se negou a ir disputar a Copa do Mundo de 34. Isso ajudou o Brasil, que novamente com problemas entre cariocas e paulistas foi para a Copa do Mundo 34, mas como eu disse, nas oitavas de final enfrentou a Espanha do goleiro Zamora. Eu lembro muito de um vídeo que eu vi do Luizinho, que não é o Luizinho Pequeno Polegar, o Luizinho que jogou a Copa do Mundo de 34, perdão, onde ele fala, né, que o Zamora ele domina ali a defesa, ele pegou até um pênalti nesse jogo contra o Brasil, o pênalti do Valdemar, o cara que descobriu o Pelé, bateu um pênalti e o Zamora foi lá e pegou o pênalti, e aí desanimou a seleção brasileira e a Espanha acabou vencendo aquele jogo por 3-1. O gol brasileiro foi marcado pelo Leônidas da Silva, que de fato iria brilhar 4 anos depois, e não nessa Copa do Mundo de 1934. O Brasil foi rapidamente eliminado daquela Copa e a Espanha seguiu, inclusive, como favorita a Copa do Mundo para as quartas de final. Essa foi a campanha brasileira na Copa do Mundo e não tem muita coisa a falar a mais sobre isso, né, em relação à seleção brasileira. Voltando no caso à Copa do Mundo em si, a Itália, ela estreou, né, ela fez suas oitavas de final enfrentando os Estados Unidos da América, que tinha chegado às semifinais da Copa do Mundo anterior. E enfiou um 7-1 nos Estados Unidos da América. 7-1, que se classificou com uma certa tranquilidade, né, para a alegria do Mussolini. Só que nas quartas de final, basicamente uma final adiantada, enfrentou a Espanha e empatou em 1-1 no primeiro jogo.
Como naquela época não havia disputa de pênaltis para desempate, era o jogo 90 minutos, prorrogação. Se a prorrogação permanecesse empatado, havia 2 dias depois um jogo de desempate, houve, como eu disse, um jogo de desempate entre Itália e Espanha. E a Itália venceu chorado, sofrido a Espanha nas quartas de final por 1-0, o gol do Giuseppe Meazza, né? Ídolo da Ambrosiana, atual Inter de Milão, e não à toa o estádio que a Inter de Milão manda seus jogos é chamado de Giuseppe Meazza até hoje. O estádio da Inter de Milão, né, que é dividido com o Milan. Quando o Milan joga é San Siro. Interessante, é curioso isso. E o Giuseppe Meazza fez o gol, era o capitão da seleção italiana, e eliminou os espanhóis numa final antecipada, né? Basicamente eram as duas seleções favoritas ao título até então, em 1934. A Itália foi para as semifinais e aí enfrentou nas semifinais a seleção da Áustria, que tinha o Bican e o Sindelar. Dois cracás. Sindelar merece uma história aqui. A gente vai fazer um vídeo contando a história do Matias Sindelar, o homem de papel, com certeza, né? Cracaço de bola da seleção austríaca. E novamente a Itália sofreu para vencer a Áustria e venceu com 1-0 apenas, venceu por 1-0, classificou-se à final. Com exceção do jogo dos Estados Unidos, a Itália teve muito sofrimento para conseguir sua vaguinha rumo à final da Copa do Mundo. E foi enfrentar na final a Tchecoslováquia, que nem existe mais, né? A Tchecoslováquia que teve, né, o artilheiro da Copa do Mundo, daquela Copa do Mundo, que era o Nejedly, que terminou aquela Copa do Mundo com 5 gols e foi o artilheiro da Copa do Mundo de 1934. O Nejedly, que em 1938 também vai dar trabalho, inclusive à seleção brasileira, né? Já a gente fala sobre isso. E a final de 1934, no caso no estádio Olímpico de Roma, no caso entre seleção italiana e seleção da Tchecoslováquia. A Tchecoslováquia nem existe mais, né? Foi dividida em República Eslovaca e República Tcheca, hoje em dia, né? Mas na época era uma grande seleção. Ela começou com a Tchecoslováquia saindo na frente, com um gol do jogador chamado Puk. Deixa eu ver se eu estou errado aqui, é isso mesmo, o Puk aos 26 minutos do primeiro tempo. Pra você ter uma ideia, a Itália ralou, tomou 1-0 e foi um sufoco. Passou o primeiro tempo sem conseguir empatar o jogo. Passou os primeiros 30 minutos do segundo tempo sem conseguir empatar o jogo, até que o Orsi, o Giuseppe Orsi, aos 36 do segundo tempo, empatou o jogo e levou o jogo para a prorrogação. Logo aos 5 minutos da prorrogação, o Schiavi, o centroavante italiano, vai lá e faz o segundo gol, vira o jogo, no caso, para a Itália, e a Itália vence a Copa do Mundo de 34. O jogo acaba 2-1, a Itália campeã da Copa do Mundo de 34. O melhor jogador da Copa do Mundo 34 escolhido pela FIFA, né, o bola de ouro da época, no caso da Copa do Mundo 34, foi o Giuseppe Meazza, capitão da seleção italiana. As duas primeiras Copas a FIFA ela deu mais o prêmio para o capitão do que por atuações individuais, pelo talento individual dos jogadores, né? Basicamente, né? Outros jogadores também mereciam, o próprio Nejedly tcheco, ou o Sindelar da Áustria, ou o próprio italiano, jogadores como o Guaita, como o Orsi, como o Schiavio, que fez o gol do título, poderiam ter ganho esse título também. O Meazza também foi importante, também não estou dizendo que ele não mereceu, mas eu acho que até 1934 havia mais um olhar para o capitão, vamos dar o prêmio de melhor para o capitão e pronto, acabou-se. E a Itália, no caso, conseguiu fazer a alegria de Mussolini e dos fascistas, né, que era mostrar a soberania italiana não só em todos os setores, inclusive no esporte, e a Itália se torna campeã do mundo. Até então, né, 2 Copas do Mundo da FIFA, as duas vencidas pelos donos da casa, em 30 no Uruguai pelo Uruguai, em 34 na Itália pela Itália. Com essa expectativa, né, o Jules Rimet conseguiu levar a Copa do Mundo de 38 para a França, né? Quem sabe a França ia ser campeã do mundo em 1938. O Brasil, enfim, montava uma seleção mais interessante, com paulistas e cariocas. Tinha acabado a briga em paulistas e cariocas. E o Brasil, enfim, pode se classificar para uma Copa do Mundo. E, apesar de ainda não ser favorita, existia a Hungria, a Alemanha nazista e outras seleções que estavam ali no patamar à frente do Brasil, ou pelo menos eram mais conhecidas que o Brasil, enfim, conseguia ter um time de futebol capaz de jogar de igual para igual naquela Copa do Mundo em 1938. Como eu disse, tinha o mesmo esquema, né, de tabela da anterior, 16 seleções, e essas 16 seleções elas se enfrentavam em mata-matas nas oitavas de final, passavam 8 para as quartas de final,
duas pré-semifinais, tinha a disputa de terceiro lugar e a grande final da Copa do Mundo da França de 1938. E aí sobre essa Copa vamos com detalhes, porque temos falado do campeão, mas vamos falar um pouquinho também do Brasil. Só que antes de falar do Brasil, tem que falar sobre essa curiosidade, né? A Copa do Mundo de 1938 é a única que tem um WO registrado na sua história. A Áustria, no caso, tinha sido anexada. A Áustria estava classificada para a Copa de 38 e ia enfrentar a Suécia. E a Áustria, no caso, ela tinha sido anexada um ano antes pela Alemanha nazista, a famosa Anschluss. Tinha sido anexada pela Alemanha nazista, você tinha deixado de existir. Como a Áustria tinha deixado de existir, mas estava classificada para a Copa do Mundo e enfrentar a Suécia nas oitavas de final, a Suécia ganhou por WO e passou de fase, se classificou. E a Suécia, curioso da Suécia também, né, é que a Suécia enfrentou Cuba nas quartas de final. A seleção cubana que teve sua única participação em Copas do Mundo e conseguiu passar da primeira fase, né? Conseguiu ser melhor do que o Brasil em suas primeiras Copas do Mundo. Pra você ter uma ideia, Cuba conseguiu eliminar a Romênia, que já tinha um histórico em Copas do Mundo, tinha jogado a Copa do Mundo de 30. Cuba vai às quartas de finais e enfrenta a Suécia, só que aí eles não tinham mais força, eu acho que gastaram toda a força no jogo contra a Romênia e tomaram 8-0 sonoro e foram eliminados da Copa do Mundo nas quartas finais. Mas mesmo assim, uma eliminação honrosa, né? Ficou entre os 8 melhores do mundo a seleção cubana. O Brasil na Copa do Mundo de 1938 foi bem interessante, né? O primeiro jogo do Brasil às oitavas de finais foi Brasil e Polônia. E o Brasil, gente, foi um dos melhores jogos daquela Copa. O Leônidas fez 3 gols. O Wilimowski, centroavante da Polônia, também fez 4 gols, na seleção brasileira. Dizem que o Domingos da Guia não conseguia. O Brasil ainda tinha aquela saída a Bangu, né? O goleiro levantava a bola assim, o zagueiro levantava para o goleiro e ia sair no jogo. E aí, como a FIFA não permitia essa situação, teve que ser a base do chutão. Basicamente, teve que ser a base do chutão. As saídas de tiro de meta, e aí dizem que o Domingos da Guia não conseguia dar chutões fortes, né? O Wilimowski matava no peito, ia lá e marcava o gol. Sim, contou o João Saldanha, que disse que era testemunha ocular daquele jogo. Mas só que o Brasil mostrou garra, empatou o jogo em 4-4 e na prorrogação virou o jogo para 6-5. Jogaço do Leônidas da Silva, 3 gols do Leônidas da Silva, e o Brasil se classificou às quartas de final daquela Copa. Nas quartas de final daquela Copa, a seleção brasileira ia enfrentar a Tchecoslováquia, aquela mesma que tinha sido vice-campeã mundial e também era favorita à Copa do Mundo da França em 1938. No caso, a Tchecoslováquia, no primeiro jogo empatou com o Brasil, gol do Leônidas em 1-1, e o gol da Tchecoslováquia foi do Nejedly. Por isso que eu disse que o Nejedly, 4 anos, ia dar trabalho para a seleção brasileira. E o Brasil foi obrigado a ter um jogo desempate, um jogo desempate 2 dias depois, onde aí sim o Brasil conseguiu reagir e venceu por 2-1 e classificou-se às semifinais da Copa do Mundo. Pela primeira vez, o Leônidas marcou nesse jogo também, pela primeira vez o Brasil se classificava a uma semifinal de Copa do Mundo. O Leônidas já tinha aí 5 gols já na Copa do Mundo de 1938, para ter uma ideia. Sobre as semifinais, o Brasil enfrentar nas semifinais a Itália. Mas só que antes de falar sobre o jogo com a Itália, tem que falar da campanha da Itália em 1938, né? A Itália, ela estreou nas oitavas de final contra a Noruega. Noruega que a Itália só voltaria a enfrentar novamente, né? No mata-mata também, em 1998, novamente numa Copa da França com umas oitavas de final. E venceu por 2-1, venceu sofrido, não foi fácil não. Assim como em 1998 também venceu por 2-1 a seleção da Noruega também na Copa do Mundo 98, né? Ambas na França, né? A curiosidade é essa. A Itália passou para as quartas de final e aí venceu por 3-1 os donos da casa, os franceses, que quase matam, né? Jogadores italianos, porque os jogadores italianos entraram fazendo saudações fascistas, né? Dentro de um país cheio de imigrantes que vinham fugidos da Itália, da Alemanha nazista, da própria Espanha de Franco, né? Ou seja, dos países que tinham alinhamento, né, com os fascistas, e a torcida quis matar os italianos, mas acabou que
No jogo em si, a Itália, que jogava de preto na época, não jogava nem em homenagem ao regime fascista, não jogava nem do seu famoso tradicional azul, foi lá e venceu os franceses por 3-1. A seleção da França não era tão boa e a Itália classificou-se às semifinais da Copa do Mundo para enfrentar exatamente o Brasil, né, numa final antecipada. E aí é que vem a história, aí a história das duas seleções se cruzam, né? A França não ia ser campeão, então teríamos até que enfim um campeão do mundo que não era dono da casa. O Brasil tinha ganhado moral, como eu disse, tinha eliminado os atuais vice-campeões do mundo, que é a Tchecoslováquia, nas quartas de final, então o Brasil se tornou favorito ali naquele momento, contra os italianos que venceram sofrida a Noruega e passaram mais ou menos pela França. E aí o Brasil resolve, aí até hoje existe uma lenda, né? Dizem que o Leônidas estava machucado e por isso não jogou. Outros dizem que o Leônidas, no caso, foi poupado, porque o Brasil já tinha tanta certeza que ia jogar a final que acharam melhor poupar. Até hoje ninguém sabe de fato o que ocorreu com o Leônidas da Silva. O que se sabe é que ele não jogou a partida contra a Itália. Naquela época não havia substituições, nem para entrar no segundo tempo ele pôde. E aí o que é que aconteceu? A Itália abriu o placar, fez 1-0 contra o Brasil e o Brasil pressionando. O Brasil, apesar de não ter o Leônidas, pressionando. O Romeu jogou muito bem aquela partida. E o curioso é o seguinte, né, que já no finzinho do primeiro tempo, há um lancezinho, uma dividida de bola entre o Domingos da Guia, que entrou na seleção da Copa do Mundo de 1938 como um dos melhores zagueiros daquela Copa, mas aí há um lance, um entreveiro, vamos usar esse termo, entre o Domingos da Guia e o centroavante da seleção italiana, o Silvio Piola. Só que esse entreveiro, ele é fora do campo, né, fora da linha, depois da linha de fundo. E um chuta o outro, um xinga o outro, um xinga a mãe do outro, e aquela conversa vai, e o Piola dá um biquinho, um chutinho na canela do Domingos da Guia. Quando o Piola entra em campo correndo, o Domingos da Guia vai e dá um bicão, né? Não dá um biquinho, não, dá um bicão na cara do árbitro, dentro da área. O que é que o árbitro faz? Pênalti para os italianos. O Meazza vai lá, bate, faz Itália 2-0. O Brasil aí perdeu totalmente o ânimo, o tesão de conseguir um empate. Ainda descontou no fim do jogo aos 43 do segundo tempo com o Romeu de pênalti. Mas aí já era tarde demais e o Brasil acabou eliminado, né? O sonho do primeiro título mundial acabou parando aí, né? Se o Leônidas estivesse em campo, o Brasil poderia ter vencido os italianos? Não sei, né? Só o tempo são coisas que a gente não tem como adivinhar, não tem como saber. Mas o que se sabe é que os italianos foram favorecidos por essa bobeira que o Domingos da Guia deu e tinham um time melhor naquele momento e conseguiram a classificação para a final da Copa do Mundo, acabando com os sonhos brasileiros. O Brasil até venceu por 4-2 na disputa do terceiro lugar contra a Suécia. A Suécia tinha sido eliminada pela Hungria. E o Leônidas fez mais 2 gols e o Brasil, no caso, teve o melhor jogador da competição escolhido, foi o Leônidas, foi terceiro lugar, a melhor campanha que o Brasil tinha até então em Copas do Mundo, terceiro lugar da Copa do Mundo. Teve o Leônidas como o melhor jogador da Copa do Mundo e teve o Leônidas também como artilheiro da Copa do Mundo com 7 gols, né? O Diamante Negro, né? O Homem de Borracha, que é o apelido que ele recebeu na Europa pelos lances elásticos que ele dava, né? Dizem até que um dos gols que ele fez, os 3 gols que ele fez contra a Polônia, ele estava com o pé descalço, né? Ele mesmo fala isso em entrevistas, embora não se tenha provas cabais disso daí, né? Que ele jogou lama lá, estava muito lameado o estádio, ele jogou lama no pé, o juiz não viu, ele fez um gol descalço contra os poloneses, né? Ninguém mais entrou para a história, né? O Leônidas foi o melhor jogador daquela Copa e foi também o artilheiro daquela Copa. Não à toa ele veio com a moral que veio para o futebol brasileiro, né? Foi o primeiro grande craque do futebol brasileiro. Lógico, a gente tem o Frender Reich, mas o Leônidas em Copas do Mundo foi o primeiro grande craque brasileiro disparado da história do nosso futebol. Ok, gente? E aí o Brasil ficou com o terceiro lugar, a melhor campanha que o Brasil conseguiu até então, A Itália se classificou para a final, foi jogar a final em Paris e foi enfrentar a seleção da Hungria na final. A Hungria que tinha vindo bem durante a Copa do Mundo. Tem que falar também da campanha da Hungria. A Hungria, no caso, ela enfiou 6-0 nas Índias Orientais, que é a atual Indonésia. A FIFA já estava querendo fazer uma Copa do Mundo mesmo com seleções de todos os continentes. A Indonésia não tinha a menor capacidade de jogar uma Copa do Mundo, mas foi.
pela Federação Asiática, 2-0 na Suíça, e nas semifinais tinha aplicado um 5-1 na Suécia. Tinha antes se classificado daquele jeito, com WO e 8-0 em Cuba. Né? A Suécia chegou às semifinais meio que pegando uma mata e com sorte, né? Não ter enfrentado a Áustria. Talvez se a Áustria tivesse jogado a Áustria, teria sido a semifinalista contra a Hungria, provavelmente, porque tinha um time melhor que os suecos. E aí enfiou 5-1. Então a Hungria não era uma galinha morta na final. E chegou para enfrentar os italianos e na final, no caso, né, no estádio de Paris, lá, o Colaussi, né? Colaussi aos 6 minutos abriu o placar dos italianos, fez 1-0. Isso aqui eu preciso de cola porque para lembrar o nome desses caras. Só que aos 8, 2 minutos depois, o Pictus, jogador húngaro, empatou o jogo 1-1, fez 1-1 do jogo. Aí, no caso, fomos para o segundo tempo. O primeiro tempo terminou em 1-1, a seleção italiana foi para lá. O Vittorio Pozzo ainda era técnico da seleção italiana, atual campeão do mundo. Era o Vittorio Pozzo e técnico em 1934, era também em 38. Ajeitou o time e logo aos 16 do segundo tempo, o Silvio Piola de novo vai lá e faz 2-1 para a Itália. Aí o Sarossi, aos 25, vai lá e empata de novo o jogo para os húngaros. A Hungria não vendeu de graça a derrota na final da Copa do Mundo 38. Então, aos 25 minutos do segundo tempo, 2-2. Aí a Itália conseguiu, novamente com o Colaussi, aos 35, fazer 3-2. E aí parece que as porteiras abriram. 2 minutos depois, o Piola vai lá e marca de novo, 37. 4-2 para a seleção italiana. A Itália segura o jogo e conquista seu bicampeonato mundial na Copa do Mundo da França de 1938. O Vittorio Pozzo se torna, no caso, o primeiro e até hoje único técnico a ser bicampeão da Copa do Mundo da FIFA. Nenhum outro técnico conseguiu isso. E a geração italiana, ela simplesmente termina os anos 30 como a melhor seleção daquela década, com 2 Copas do Mundo. Disputou 2, né, de 3, e ganhou as 2 Copas do Mundo, de 1934 e 38. A primeira seleção bicampeã do mundo e a primeira seleção também a vencer uma Copa do Mundo fora do seu território, fora do seu país. Ok? Então aí um pequeno resumo das 3 primeiras Copas do Mundo, 32 minutos, né? Basicamente 10 minutos para cada Copa do Mundo. Um pequeno resumo de como foram as 3 primeiras Copas do Mundo da FIFA, né? Depois tivemos 12 anos, né? 39 começa a Segunda Guerra Mundial, vai até 45. 46 acharam melhor ainda não ter Copa do Mundo. Então a FIFA, no caso, passa 12 anos sem Copa do Mundo e a Copa do Mundo ela só volta em 1950 no Brasil. E logicamente mais à frente a gente vai contar um pouquinho da história da Copa do Mundo da FIFA de 1950. Mas aí são um pequeno resumo, isso aí foi um pequeno resumo das 3 primeiras Copas do Mundo disputadas na história, 30, 34 e 38. Se gostou, dá uma curtida. Se não gostou, se queria alguma informação, deixa os comentários aí embaixo, se inscreve no canal e dá uma força pra gente aí, viu galera? Valeu e até a próxima.